Dia 57 do Rumo ao Milzão e bora pra tela. Acompanhamento de hoje, dia 18 de agosto, compramos a 629 mil, foram 3.973 satoshis, já estamos com mais de 138 mil satoshis, investimos 885 até hoje, estávamos com um prejuízo aí de 9,85. Hoje, antes de falar de hoje, comprei lá hoje às 9h18, R$ 25 de Bitcoin. O que eu quero falar hoje sobre este cara aqui, ó. Se você nunca viu esse cara, você mora numa caverna, mas eu vou quebrar o seu galho e vou explicar quem esse cara é. Esse cara é um player do mercado muito importante. Ele se chama Larry Fink, ele é o CEO da BlackRock. BlackRock é a maior gestora de ativos do planeta. Ela tem sob gestão mais de 12 trilhões de dólares. O que isso quer dizer? Ele comanda a maior parte do mundo, basicamente. Ele tinha uma opinião bem controversa sobre Bitcoin lá em 2017. Olha qual que era a opinião dele. O Bitcoin só mostra quanta demanda por lavagem de dinheiro existe no mundo, disse Fink em outubro de 2017 em uma reunião do Instituto de Finanças Internacionais. E por que ele é importante para o Bitcoin? Porque depois dessa declaração dele aqui, ele, não sei se por conta própria ou por conta de assessores, ele deve ter uma equipe muito inteligente que atua nesse ramo de finanças e falou para ele, cara, você precisa estudar o Bitcoin ao invés de continuar falando asneiras sem saber. E aí, qual que era a opinião dele em 2023? Ó, a notícia é de 6 de julho de 2023. 6 aninhos depois. CEO da BlackRock, Larry Fink, diz que Bitcoin é ouro digital e defende ativo. Executivo defendeu ETF de preço à vista da criptomoeda como uma forma de democratizar o acesso para investidores. E apesar de Bitcoin ser essa grande maravilha, né? Ele fez ele mudar de ideia, porque realmente ele estudou e viu que é como se fosse um ouro digital. Ele não tomou essa mudança drástica só por causa dos fundamentos do Bitcoin, né? Ele, como BlackRock, ele criou um ETF de Bitcoin que chama IBIT. E com esse ETF de Bitcoin, ele visa ganhar muito dinheiro de investidores ao redor do mundo. Então, o ETF nada mais é do que um fundo de investimento que você precisa ter Bitcoin como lastro. Então, para você comprar alguma cota desse fundo, ele precisa obrigatoriamente, esse fundo, ter como reserva Bitcoin. Então, para você comprar a cota, ele compra Bitcoin, o que faz o preço do Bitcoin subir muito. E de 2023 para cá, vocês viram o quanto o Bitcoin subiu, né? E aí, sabe quantos Bitcoins o fundo dele já detém? Mais de 700 mil Bitcoins estão dentro desse fundo. Olha que absurdo. E assim, cada mês que passa, você pode pesquisar notícias desse IBIT, quanto que ele não vem adquirindo de bitcoins ao longo dos meses. É algo assustador. Para um fundo ter 700 mil bitcoins em custódia, é porque o fundo tem que ter muito dinheiro por trás para bancar essa custódia toda, né? Então, assim, qual frase que fica pro dia de hoje? Vai estudar Bitcoin. Simples assim.
Ele era um completo ignorante em relação a Bitcoin, em relação às ações tradicionais, mercado financeiro tradicional. Ele era muito estudado, ele era muito conceituado, mas em Bitcoin ele era um total zero à esquerda. Ele não entendia como funcionava, o que estava por trás e falou besteira, o que é completamente normal. Todo mundo que não detém conhecimento sobre algum assunto vai falar alguma asneira em algum momento. Mas ele foi humilde e baixou a cabeça, sentou, estudou e agora é uma das maiores empresas comprando Bitcoin todos os meses. Então, seja humilde, sabe? Mesmo que você olhe e fale: ah, mas o preço já está muito alto, não adianta mais comprar. Senta e estuda. Estuda 10 horas sobre esse assunto. Estuda 10 horas sobre o Bitcoin e sobre o mercado Bitcoin. Estuda 10 horas. Sabe? Se você não ganhar dinheiro, pelo menos você vai adquirir conhecimento. Antes de colocar R$ 1 em Bitcoin, você tá vendo eu colocando aqui todos os dias a minha pele em risco, tendo prejuízo, como eu tive, né, de ontem para cá, mas o meu foco é longo prazo, então não tem problema nenhum ter esse prejuízo. Mas estuda 10 horinhas. Ah, não tenho tempo. Cara, você vai de ônibus ou metrô ou trem pro trabalho? Pega enquanto você está indo pro trabalho ou quando você está voltando do trabalho, joga lá no chat GPT, Bitcoin. Me explique sobre Bitcoin como se eu fosse uma criança de 5 anos. Ele vai explicar. Me explique o que é blockchain, como se fosse uma criança de 5 anos. Ele vai explicar. Explique por que o Bitcoin valorizou tanto nos últimos 16 anos. Ele vai explicar. Hoje ninguém tem desculpa para não estudar. O ChatGPT, ele cospe na sua cara as informações. Você não precisa nem ir atrás da informação. Ele busca para você e ele te coloca de uma forma exemplificada, sabe? Detalhado, com exemplos, com fatos. Ele explica tudo para você. Você só precisa realmente querer ler. Entendeu? Então, assim, a frase de hoje é: estude Bitcoin ou se arrependa amargamente. E até o próximo vídeo.